com a segunda parte das questões do classificatório do IFP, que diz o seguinte: podemos classificar o triângulo abaixo em relação aos lados e aos ângulos, respectivamente, como? Aí nós temos o triângulo, ele já veio aqui com 45 graus, veio com esse símbolo que indica 90 graus, é um ângulo reto, e aí você iria descobrir esse outro ângulo que falta. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180. Então, se você chamar esse ângulo de x, 45 mais 90 mais x tem que ser igual a 180. Então, esse ângulo que falta aí, x, ele vai ser de 45 graus. Porque quando você somar 45 mais 45, 90, e 90 mais 90, 180. Se ele tem dois ângulos iguais, então ele vai ter dois lados também com a mesma medida. Certo? Então, esses dois lados, eles têm a mesma medida. E o triângulo que tem dois lados com a mesma medida, ele é isósceles. Então, ou seria a letra D, ou seria a letra E. Mas, olha, ele tem um ângulo reto. Então, ele é retângulo. A alternativa correta é a letra E. Questão 37. Observe abaixo 4 polígonos. Em cada um deles, todos os lados possuem a mesma medida. Podemos classificá-los respectivamente como? Então, nós vamos analisar se esses polígonos eles são regulares ou irregulares. Esse primeiro polígono ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque um polígono, para ele ser regular, um dos critérios é ele ser convexo. E esse primeiro polígono ele não é convexo. Por quê? Se você marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, quando você fizer o segmento aqui ligando esses dois pontos, tem uma parte desse segmento que fica fora. Quando você faz isso e uma parte do segmento fica fora, então ele não é convexo. Se não é convexo, automaticamente não pode ser regular. Então ele é irregular. Ou é letra D ou é letra E. O triângulo, olha, repare que nós sabemos que ele tem todos os lados aqui com a mesma medida, porque a questão disse isso. E aí, todo polígono que o número de lados for ímpar, nesse caso aqui, 3 lados, todo polígono que o número de lados for ímpar, e você souber que a medida dos lados são iguais, automaticamente os ângulos também vão ter a mesma medida. E se os lados têm a mesma medida e os ângulos têm a mesma medida, então é um polígono regular. Então, continua sendo letra D ou letra E. O mesmo vai acontecer aqui com o pentágono. O pentágono ele tem quantos lados? 5 lados. A questão já diz que todos os lados têm a mesma medida. Mas o polígono, que o número de lados é ímpar, e esses lados têm a mesma medida, então os ângulos também vão ter a mesma medida. E os ângulos com a mesma medida indica que o polígono é regular. Então, aí já seria a letra D. Analisando aqui esse último polígono, repare que ele é um losango. E aí esse ângulo aqui, esses dois ângulos, eles são mais abertos do que esses outros ângulos aqui. Se isso acontece, se tem ângulos diferentes, então ele não é regular. Ele vai ser o quê? Irregular. Seria a letra D. Então, para ser regular, precisa ser convexo, os lados terem a mesma medida e os ângulos também terem a mesma medida. Questão 38. Sobre a solução da equação polinomial, nós temos essa equação polinomial, podemos afirmar que... Então, nós vamos encontrar a solução dessa equação e analisar as alternativas. Temos aí a equação, menos 2x, menos 2 terços, igual a x mais 1. Temos aqui uma divisão por 3, nós vamos multiplicar tudo por 3. Porque se você multiplicar tudo por 3, vai acabar com essa fração aqui. Quando você pega o menos 2 e multiplica por 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, vai ficar menos 6x. Quando você pegar o 2 terços e multiplicar por 3, vai cancelar um 3 com o outro, fica menos 2, que era justamente a nossa ideia, o nosso objetivo, cancelar essa fração. O x, quando você multiplica por 3, fica 3x. E o 1, quando você multiplica por 3, fica 3. Vamos colocar a incógnita para o primeiro membro. Nós já temos menos 6x. Aí o 3x, quando ele vem negativo. Muda o sinal, inverte a operação, então vem menos 3x. Esse menos 2 ele vai para o segundo membro. Já temos o 3 lá.
E aí o menos 2 muda de sinal, a operação inversa vai ser mais. Então vai mais 2. Se você juntar menos 6 com menos 3, vai dar menos 9. Então fica menos 9x, 3 mais 2, 5. O número que multiplica a incógnita, se ele passar para o outro lado, para o segundo membro, ele vai dividindo. Então vai ficar menos 5 sobre 9. Então, menos 5 nonos. Se trata de uma fração irredutível. Você não consegue mais simplificar essa fração aqui. O 5 é primo, ele só divide por ele mesmo. Então, não tinha como simplificar, porque o 9 não divide por 5. Então, seria a letra D, uma fração irredutível. Continuando, questão 39, diz assim. No norte, no Brasil, é comum o consumo de farinha e peixe concomitantemente. Entretanto, assim como a farinha pode apresentar teores significativos de cianeto de hidrogênio, algumas espécies de peixes da Amazônia têm apresentado elevados níveis de mercúrio, acima de meio micrograma por grama, 0,5 micrograma por grama. O limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Sabendo que 0,5 micro é igual a 0,000005, outra forma de ler o número seria. Então, uma outra maneira de ler esse número, qual seria? Então, nós vamos analisar o seguinte, olha, se fosse assim, ó, só 0,5, seria décimo, seria 5 décimos. Se fosse assim, ó, 0,05, seria 5 centésimos. Aumentando aí. Se fosse 0,005, seria 5 milésimos. Se fosse 0,0005, seria 5 décimos de milésimos. 5 décimos de milésimos. Se fosse assim, 0,00005, seria 5 centésimos de milésimos. E aí a gente já poderia eliminar algumas alternativas. Mas continuando, olha, 0,00005 zeros agora. Aqui, lembrando que aqui são quantos zeros? São 6. Então, nós vamos chegar até o sexto zero. Que seria 5 milionésimos, certo? Passou do centésimo de milésimo, agora nós vamos para 5 milionésimos. 5 milionésimos e continuando até chegar ao sexto zero, que é o que tem na questão, aí seria 5 décimos de milionésimos. E a alternativa correta seria a letra C. Então, isso é 5 décimos de milionésimos, porque já se trata de milhão. Questão 40. Para avaliar a compreensão dos alunos sobre o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica, um professor de matemática apresentou o seguinte desafio. Calcule o valor da expressão algébrica. Nós temos aí a expressão algébrica, 3x ao quadrado menos 5x mais 2, para algum valor de x. Qual é o valor numérico correto dessa expressão quando x é igual a 2? Então, nós vamos pegar essa expressão, no local que tem x, nós vamos colocar o 2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 2. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 2. Multiplicação primeiro, 3 vezes 4 é 12, menos 10, mais 2. 12 menos 10 é 2, vai ficar 2 mais 2, e 2 mais 2 é 4. A alternativa correta é a letra B. Em breve nós voltaremos com as outras questões. Valeu!